O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Então, hoje nós escutamos da Sagrada Família e celebramos em toda a igreja a Sagrada Família. Isso porque a igreja nos convida, no domingo depois do Natal, a celebrar essa realidade. Deus veio ao mundo, se fez homem entre nós e viveu numa família, nasceu de uma mãe, foi criado, viveu nos costumes e tradições da sociedade da sua época, teve um trabalho, aprendeu do seu pai, viveu numa família. Isso já nos fala que para Deus a família é sagrada. Então olhar para a Sagrada Família de Nazaré nos convida também a olhar para a nossa própria família. E não foi uma Sagrada Família porque teve tudo fácil. Como as nossas famílias tiveram alegrias e dificuldades. Vejam, lembrem-se só, antes do menino Jesus nascer, José pensou inclusive em deixar sua esposa Maria. Lembra-se disso? Aí alertado em sonho, soube que quem viria era filho de Deus, o Messias. Depois, pequenininho com o bebê, tiveram que fugir para o exílio, no Egito. Viveram como imigrantes, tiveram que trabalhar, perder um menino, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Imagine vocês, se são pais, perder um filho por 2, 3 dias. O que passa no coração de um pai e de uma mãe nessa época? Nossa Senhora, Maria, viu seu filho morrer na cruz. Sagrada Família de Nazaré é santa, é sagrada, não por não enfrentar dificuldades, mas sim pela forma que foram enfrentando tudo isso. Hoje a liturgia, com a palavra de Deus, nos convida assim a olhar para as nossas famílias, já começando aqui pelo livro do Eclesiástico. Lembra muito aqui o 4º mandamento, honrar pai e mãe. De fato, já no início começa dizendo, quem honra o seu pai
alcança o perdão dos pecados. Quem honra e respeita a sua mãe, ajunta como que tesouros. E depois vai seguir para um tema assim, dos pais já na velhice. Quando diz aqui, ampara o teu pai na velhice, e não lhes cause desgosto. Quantos aqui cuidam ou cuidaram dos pais na velhice? Não lhes cause desgosto, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Às vezes acontece isso, não é? Com os velhinhos que vão ficando esquecidos, às vezes até esquecem um pouquinho do nosso nome, começam então a perder a lucidez. Não humilhes, diz a palavra de Deus. Cuida bem do teu pai e da tua mãe, também nesses momentos de dificuldade. Talvez hoje a gente está muito acostumado, a gente recebe sem perceber da nossa sociedade, que o importante é produzir. Os jovens produzem, mas os mais velhos têm sabedoria, e inclusive aqueles que vão perdendo já a sua capacidade mental, a memória, têm valor e dignidade para Deus igual a todos. Por isso devemos cuidar também dos mais velhos. E a palavra de Deus nos convida ainda na segunda leitura a olhar para a família, né? Quando vai falar aqui que as esposas cuidem de seus maridos, que os maridos amem a sua esposa, não sejam grosseiras, que os filhos obedeçam aos pais e que os pais não intimidem os filhos, ou seja, que deem força, né? Que deem essa autoestima na criação dos filhos. Mas antes fala alguns pontos aqui, que talvez é o que mais pega para a gente, né? Fala de 7 atitudes aqui na família. Fala assim para a gente se revestir. São Paulo nos diz, revesti-vos de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Misericórdia. Sim, a gente tem erro na família. Temos que também estender a mão à misericórdia. Ser bons uns com os outros, porque nem sempre somos bons, também na família. E não deveria ser assim. Ter humildade, não querer ser melhor, né? Quando os irmãos começam a querer ser melhor do que o outro, ai, ai, ai. Não é assim que deve ser. Mansidão, às vezes, né? Falta mansidão e falta paciência. Já somos agressivos, queremos brigar, ter a razão. E a gente sabe que isso não constrói uma família melhor. Mas aqui diz talvez os 2 pontos mais difíceis. Quando ele diz, suportai-vos uns aos outros. Suportar. No bom sentido, né, gente? Todo mundo tem defeito aqui. Tem uma manha, tem um jeito de ser. Importante a gente também exercitar esse suportar no bom sentido. E perdoar-vos mutuamente. A desculpa, o perdão. Isso é importante para a gente continuar construindo nosso lar, a nossa família. Mas tudo isso de São Paulo aqui, motivados por algo. Assim como Deus os perdoou, perdoe também. Deus é aquele que nunca errou, que não erra com a gente. Mas Ele sempre está aberto a nos perdoar quando pedimos perdão. E depois diz, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Tudo isso, o perdão, até suportar os defeitos, as manhas dos outros, tem que estar motivado por um amor. Um amor. A Sagrada Família de Nazaré viveu assim nesse amor. E agora eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o Evangelho, para aprender também com o Evangelho, com a Sagrada Família, né? Vejam bem, diz que quando o menino Jesus fez 12 anos, como era de costume eles irem na Páscoa até Jerusalém, então eles levaram o menino Jesus. Isso tem a ver com uma tradição que naquele tempo as famílias tinham, de levar o menino, quando completava 12 anos, assim que chegasse o tempo da Páscoa, levavam até o templo, para ir rezar por esse menino, porque essa criança deixava de ser uma criança e se tornava um homem. Era como um rito de iniciação a uma nova etapa da vida. Então, quando eles voltam, o menino Jesus não estava mais lá. O que terá acontecido? Será que Maria e José se despreocuparam com o menino? Vamos ver bem. Naquele tempo, quando eles iam nessas viagens longas, iam em caravanas para se proteger. E as mulheres iam na frente e os homens atrás.
Provavelmente Nossa Senhora lá na frente olhava para os lados, as mães com as crianças pequenas e pensava: meu filho agora se tornou um homem, foi lá no templo com 2 anos, deve estar lá com o pai. E São José, que estava lá atrás, devia estar pensando: o meu filho ainda está acostumado a ficar e andar com a mãe, deixa ele com a mãe. Mas chegou um momento que eles se encontraram e perceberam: onde está o nosso filho? Não está aqui. E o desespero e tudo isso que pode ter acontecido. Eles voltam até o templo. Vejam bem, o Evangelho não fala que eles ficaram chorando, preocupados, nesse sentido de começarem a brigar um com o outro e buscar de ver de quem que é a culpa. É a tua, Maria, você que devia cuidar do filho. Não, é você, José, o menino se tornou um homem agora com 12 anos. Sagrada Família, José e Maria, não ficam perdendo tempo em discutir de quem é a culpa. Eles vão lá, voltam e resolvem o problema. Eu acho que isso é um aprendizado para nós, porque às vezes a gente fica gastando tanto tempo, energia, de quem que é a culpa. É tua, é minha, não, é minha, é tua. E a gente deixa de logo resolver o problema. Sagrada Família de Nazaré proporcionou um bom ambiente para o crescimento do menino Jesus. As nossas famílias também vivem esses desafios, não é verdade? De resolver logo o problema, não ficar discutindo de quem que é a culpa. Não sei se é só na família do Padre Júlio ou se na de vocês também às vezes acontece isso. A gente tem que aprender com a Sagrada Família de Nazaré, aprender a viver, como diz aqui a primeira leitura, a honrar o pai e mãe, também na velhice, naqueles momentos, até que eles vão perdendo a lucidez, a cuidar também de perdoar e suportar, né? Todas essas virtudes que São Paulo fala na segunda leitura. E sabe, sobre isso, eu queria contar para vocês uma historinha, que eu acho que às vezes essa historinha ajuda a gente a entrar também, a perceber algumas coisas. É uma historinha de uma família, mas uma família muito diferente, uma família de tartarugas. Posso contar para vocês? É isso mesmo, uma família de tartarugas. Era assim, era uma vez, uma família de tartarugas decidiu para ir num piquenique. Então as tartarugas, elas são como? Muito lentas, elas se movimentam bem devagarzinho. Então as tartarugas, sendo muito lentas, levaram 7 anos para preparar o seu passeio. 7 anos levaram para preparar o passeio. Finalmente, tudo pronto, as tartarugas saíram de casa para procurar um lugar apropriado para esse piquenique. Durante o 2º ano da viagem encontraram um lugar. Passou tempo, hein? 2º ano encontraram um lugar. Por aproximadamente 6 meses, essa família de tartarugas, então limparam a área, desembalaram a cesta de piquenique, as coisas que trouxeram, colocaram a toalha no chão, terminaram todos os arranjos. E foi então que eles perceberam que eles tinham esquecido o sal. Meu Deus, o que eles iam fazer sem o sal para a comida, para o piquenique deles? Ia faltar gosto, sabor. Isso não ia dar certo. Então um piquenique sem sal seria um desastre. Então a família começou a conversar. A tartaruga mais velha falou: não, assim não pode ser, alguém tem que voltar. A tartaruga do meio, já adulto, falou: vamos comer assim mesmo. A outra tartaruga mais jovem já queria comer logo. Vamos logo. A outra mais velha voltou a falar: sempre foi assim, né? Sempre acontece essas coisas. Bom, após uma longa discussão, a tartaruga mais nova, ela foi escolhida para voltar para casa para buscar o sal, porque ela, sendo mais nova, é a que andava mais rápido que todas. Tartaruga pequena lamentou, chorou, bateu o pé, esperneou, mas por fim ela aceitou, com uma condição: que ninguém comesse nada até que ela voltasse. Então todos concordaram e a pequena tartaruga voltou, saiu para buscar o sal para o piquenique. 3 anos se passaram, levaram 7 para chegar lá. 3 anos se passaram e a pequena tartaruga não tinha retornado. 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando deu o 7º ano, a tartaruga mais velha não aguentava mais de fome e falou: eu vou comer, não aguento mais. Então ela pegou o sanduíche, desembalou o sanduíche. Quando ela foi pôr na boca, deu a primeira mordida,
A tartaruguinha mais pequena saiu escondidinha de trás de uma árvore e gritou: viu? Haha, eu sabia! Apontou o dedo: eu sabia, vocês não iam me esperar. Eu não ia, assim mesmo que eu não vou buscar o sal, agora que eu não vou. Ai, meus irmãos e irmãs, essa pequena história da família de tartarugas ensina algo pra gente. Sabe, às vezes na nossa vida acontecem coisas semelhantes com essa família de tartarugas. Às vezes a gente desperdiça o nosso tempo, tão sagrado, tão precioso, esperando que os outros vivam à altura das nossas exigências e expectativas. O marido espera da mulher tal coisa, a mulher espera que o marido seja outro, os pais esperam do filho que seja melhor do que são, os filhos ficam esperando que os pais não tenham erros, sejam perfeitos. E a gente, vivendo assim, nessas expectativas, podemos nos frustrar muito. E o tempo vai passando, e a gente pode ficar preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer, e ficar como uma tartaruguinha nova ali, atrás da árvore, escondidinha, esperando, para depois levantar e apontar o dedo. Ah, eu sabia. Mas isso, minha gente, não constrói. Isso não faz uma família melhor e mais bonita. Assim como a Sagrada Família de Nazaré, que não ficou lá, né, esperneando, discutindo de quem que era a culpa. Assim como os conselhos que a gente recebeu do livro do Eclesiásticos e de São Paulo na segunda leitura, vão aprender a ser uma família um pouquinho mais rápido que a família de tartaruga. Aprender a rápido perdoar, a pedir desculpa, a desculpar, a ir atrás, a entregar bondade, a fazer a sua parte independente se o outro faz. Porque se a gente só faz se o outro faz, vixe, aí a coisa vai andar na nossa família como aquela família de tartarugas, muito lentamente. Meus irmãos e irmãs, eu falo isso e essa historinha porque a família é sagrada. Deus veio e morou numa família. Não era perfeitinha como as coisas vieram tudo dadas. Uma família pobre e simples, teve muita dificuldade, mas não deixou de ser santa e sagrada. Se a tua família também tem dificuldades, pensa nessa Sagrada Família, pede a intercessão de Sagrada Família pela tua, e aprenda também com essas leituras, em primeiro lugar, a não esperar, em primeiro lugar, a dar o primeiro passo e fazer com que a tua família seja melhor. Que assim seja.